E eu não sei por que raios eu não consigo convertê-los no PowerPoint. Nem apagar slide em branco eu consigo. Aí eu desisti, paciência. Vai pulando os slides e vamos que vamos. Cadê? Shift F5. Não vai, o negócio tá ruim. Apareceu. Então tudo isso aqui a gente já viu, tá? A gente parou bem aqui. Cadê? Aqui foi onde a gente parou e mostrando Nada funciona. Agora funciona. Então, basicamente, tudo, ou quase tudo, vem aqui, tá? Do petróleo. Então, eu acho que eu vou derrubar tudo isso. Então, partindo aqui do petróleo, somente uma pequena quantidade, algo em torno aí de 4% do total do petróleo produzido, é que é utilizado para fazer material polimérico, tá? Material plástico. É um percentual muito pequenininho, tá? Só que esse percentual pequenininho tem um impacto gigantesco. Então, se a gente for olhar aqui ao redor, vai ter de tecido, passando por bolsa, carteira, celular. Em suma, para onde você olhar, você vai ter plástico, tá? Inclusive, minha visão é corrigida por causa de um plástico, tá? Que a lente que está aqui é policarbonato. Então, tudo, ou quase tudo que a gente utiliza, você tem alguma coisa de plástico envolvido. Até aqui, ali, na pintura, tá? Se vocês pegarem lá de tinta, vai estar lá escrito PVA. PVA é um plástico. Então, a gente tem plástico em quase tudo. Aqui da sala, acho que excetuando-se o tijolo. O cimento que foi utilizado para assentar o tijolo e o revestimento da sala e o vidro ali, o resto tudo tem plástico, tá? Se bem que o vidro, muito provavelmente, em algum ponto da viagem, na embalagem, deve ter tido algum tipo de plástico. O alumínio também, em algum ponto da viagem, deve ter tido alguma coisa de plástico. Então a gente é muito dependente. Lado bom. Os plásticos são extremamente versáteis. Tá? Dá para utilizar em uma ruma de coisa. Tá? Vai lá. Então, vai de restauração dentária a sandália havaiana. Tá? Então, ele é muito versátil. Por outro lado, a depender do tipo de plástico, acho que vocês estudam o negócio de vida útil de produto, não estudam alguma coisa que o valha? A tal da obsolescência das coisas. Então, tem plásticos que são feitos para você demorar muito tempo usando e tem plásticos que são descartáveis. Aí o problema maior está nos descartáveis, que aí você termina gerando muito lixo. E aí uma coisa boa e uma coisa ruim, que o plástico descartável, ou uma das coisas legais do plástico, é que ele é extremamente leve. Por ele ser leve, se você for colocar em um lixão, por exemplo, for jogar fora, o que é que acontece? Acho que o lixão eu ia dizer aterro sanitário, mas não é bem aterro. Mas aqui na saída para Afonso Bezerra tem um depósito de lixo. E basicamente, se você chegar no depósito, o povo está vendo. O povo do correio não está nem falando. O povo foi dormir. Então, o lixo termina ficando aqui embaixo, tá? O mais denso. E as sacolinhas de plástico termina indo aqui para cima. Então, se você passa perto, então tá lá os pezinhos de jurema. Olha como eu sei desenhar uma jurema. E nos pezinhos de jurema, um bocado de plástico agarrado, tá? Então, o problema é que ele é extremamente leve. Por ser leve,
termina ficando em cima. Eu tive um trabalho de TCC que a gente tentou fazer partindo da seguinte ideia, tá? O cara que pensa muita maluquice, aí dá nisso. Que eu queria arrumar um jeito de ganhar dinheiro com pedra. Até agora não consegui, porque minha família tem um sítio aqui perto que só tem pedra e jurema. Então, se pedra e jurema valesse muito, a família era extremamente rica. Mas não é. Aí, pensando na ideia do plástico, tá? O que é que acontece com o problema do plástico? Ou qual foi a ideia que eu tive para fazer o TCC? O problema do plástico, do filme plástico, que é o que é utilizado em sacolinha, é o fato dele ser leve. Aí na cabeça de vocês, como é que a gente faz para deixar o plásticozinho, o filmezinho plástico um pouquinho mais pesado, mais denso? Mas eu não posso fazer isso, que aí bagunça todo o negócio. Vamos colocar um pezinho dentro. Também não dá. Vamos pensar. Alguém aqui, porque eu sou velho, tá? Não sei se deu para perceber. Na minha época de infância, tinha uma bola chamada canarinha. Aí a canarinha, você começava com ela, que era uma bolazinha leve, depois você mudava para uma bola chamada dente de leite, que era já um pouquinho mais dura, até chegar numa bola de couro. Tudo é plástico, tá? Inclusive a bola de couro hoje em dia não é mais de couro, mas vamos lá. Então o que é que acontecia quando a gente furava uma bola dente de leite? Quando você furava uma bola dente de leite, você utilizava artifícios para consertar a bola. Sim, houve uma época que era difícil conseguir as coisas, então você tinha que consertar. Hoje em dia, se quebra um negócio celular, você chega para consertar, o preço de trocar a tela do celular é quase o preço de comprar um novo, então você prefere comprar um novo. Antigamente, não. Então, a bola dente de leite era uma bola de plástico, só que com plástico mais espesso. Então, qual era a sagacidade da juventude da época? Onde as pessoas não eram criadas com pera e Nutella. A gente pegava uma faca, peixeira, ia para o fogo. Vejam só que pais permissivos. Deixar você brincar com um objeto pérfuro cortante e ainda por cima em uma temperatura que faz a ponta da faca ficar vermelha, incandescente. Mas estava lá, todo menino de 10 anos, brincando com isso e tudo de boas. Se cortar, azar. Se queimar, problema de vocês. Aí hoje em dia o negócio tudo mudou. Hoje meu filho não sabe usar um fósforo. É porque as porcarias do fogão é tudo com acendimento automático, aí pronto, esqueceram como é que usa fósforo. E não falta mais energia. No ataque zumbi tá todo mundo lascado. Aí o que é que acontece? Você chegava lá com a faquinha aí, passava em cima do furo. Por quê? Porque o plástico que é feito, a bola, é um termoplástico. Ou seja, é um plástico que derrete com o calor. E aí qual é a ideia, ou a ideia que a gente teve da sacolinha plástica? Literalmente, se você pegar o volume de plástico que é gerado, então, por exemplo, eu normalmente peço aqui em Angicos um sanduíche, um açaí só com granola, porque botar leite condensado no açaí é uma excrescência gastronômica, e um suco. Então vem uma sacola para carregar o sanduíche, que já vem dentro de uma sacola. Já são 2 sacolas. Vem uma sacola para carregar o açaí, que vem dentro de outro recipiente. E vem uma sacola para carregar um copo plástico, então mais 2 recipientes. Então, só num pedido, são 3 sacolinhas e mais 3 embalagens. Então, o volume disso é muito grande. Mas, se eu esquentar, o plásticozinho vai encriquiar e aí densifica. E aí, se eu descarto isso no lixão, ele não vai ficar na parte de cima. Aí você... Ótima ideia! Que legal! Porque todos nós não fazemos isso. Porque tem um custo energético. Então você gasta mais energia, ou gastaria mais energia para poder fazer isso. É tanto que eu tinha imaginado um produtozinho, uma espécie de forninho elétrico, que
você fosse lá intocando só sacolinha plástica ou qualquer recipiente plástico. Depois você apertava um botãozinho, aquecia durante um tempo, poderia ser uma prensazinha, compactava, então todo aquele volume de plástico ficava bem pequenininho. A gente vai fazer coisas legais, por exemplo, pegar uma garrafa PET de 2 litros. Alguém participando da reunião. Seja bem-vinda! Ou bem-vindo, não vi o nome. A gente pega uma garrafa PET de 2 litros, se você aquecer, ela encolhe, vai ali para uma garrafa de 1 litro. Então, se você aquecer mais ainda, ela vai diminuir mais ainda. Então, consequentemente, o volume que é jogado fora tende a diminuir. Problema. Custo. Por exemplo, é muito difícil reciclar sacolinha plástica por causa desse problema da baixa densidade. Então, normalmente, quando vai se reciclar, o que é que se faz? Joga tudo isso dentro de uma grande batedeira, tipo batedeira de padeiro, tá? Aquelas que ficam com as pás. Então, você joga uma ruma de saquinho e começa a bater. À medida que vai batendo, o que é que acontece? Atrito, e o atrito joga isso para baixo, ou densifica esse material. Só que o custo da nova sacolinha feita com esse material reciclado é mais alto do que a sacolinha feita pela primeira vez. Logo, você vai comprar uma coisa mais cara ou uma coisa mais barata. Sendo a mais barata de melhor qualidade do que a mais cara. Então fica nesse dilema, tá? Mas esperamos nós que o mundo ande aí para melhorar todo esse negócio de... Olha, são folhas em branco que eu não consegui. Então, os polímeros, eles são feitos através de basicamente 2 tipos, tá? Ou de uma reação que se chama polimerização. E nessa polimerização a gente consegue 2 tipos de polímeros. Um que a gente chama de homopolímero e outro que a gente chama de copolímero. Homo quer dizer igual. Copolímero vai ser tudo aquilo que não vai ser homopolímero, ou seja, que não são feitos com materiais iguais. Agora deu um nó na cabeça. Eu vou sentar só para copiar aqui no slide, fica um pouquinho melhor, tá? Então, cadê? Não vou mais não. Vamos lá. Então, o homopolímero, tá, esse carinha aqui, é feito a partir do mesmo monômero. Oh, meu Deus, você não gosta dessa cor de... Não diga isso não. Tá bom, muda aqui, tem que colocar fúcsia. Que até hoje eu quero entender qual a diferença entre fúcsia e rosa. Então, monômero é a célulazinha básica do polímero, tá? Então vamos pegar aqui a parede. O que é que faz esse revestimento? A repetição dessa partezinha aqui, certo? Então tenho essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, e assim sucessivamente. Então, a menor parte desse revestimento é esse quadradinho. A mesma coisa vale para um polímero. Então, a menor parte do polímero a gente chama de monômero. Então, esse ladrilho aqui é uma espécie de monômero, porque é a partir dele se repetindo que eu formo o revestimento. Então, o monômero é essa unidade básica. Então, nós temos um plástico, meu amigo, toda vez que eu... Tudo zen, 2 anos sem entrar em sala de aula, não tem para que se estressar com canetinha virtual. Então, monômero, pega aqui um plásticozinho bem legal, tá? A borracha. Vou botar o hidrogênio para cá.
Então, isso daqui é a estrutura do polietileno. Então, esse carinha aqui é o tal do monômero. Se bem que o monômero vai ser isso aqui, tá? Que ele vai ter uma sacanagem. Tá. Ele tem uma dupla ligação aqui, aí num processo de polimerização, essa dupla ligação é quebrada, e a partir daí se torna um radical, e esse radical vai crescendo, 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 mas não vamos entrar nesse negócio, não interessa muito pra gente, tá? Então, esse cara aqui é o eteno. Então, o eteno é o monômero do polietileno. Então, se é poli, significa dizer que são muitos etilenos. E é basicamente esse trocinho aqui se repetindo, tá? Se repete. Olá, bom dia. Se repete, e assim sucessivamente. Como é o mesmo monômero, a gente tem um homopolímero. Se nós temos dois monômeros diferentes, aí nós temos um copolímero. E aí o que é que vai mudar isso para a gente, tá? Muda a característica do plástico. Então tem, por exemplo, o etileno, ou polietileno. Ele é utilizado em algumas aplicações e nós temos, por exemplo, o PET, é o politereftalato etileno, que é um copolímero, é utilizado em outras aplicações, tá? Então muda só essa estruturazinha de onde danado ele vai ser utilizado. Mas não é para não se aperrear muito com isso, não. Então a polimeração ela pode ser feita de dois tipos. A reação de condensação, por condensação sempre vai sobrar um pouquinho, algum resíduo, tá? Normalmente água ou um ácido. E pode ser feita também, os slides que eu não consegui apagar. Isso aqui são, dá para enxergar tudo, né? Elementos que são feitos que a reação é de condensação, aí por isso que sobra elementos, tá? Então nesse caso aqui, nem eu consigo ler. Nesse caso aqui está sobrando cloreto de sódio, tá? NaCl, popular sal, tá? Então sempre vai sobrar, isso aqui está sobrando, vou pegar isso aqui que é mais fácil, está sobrando água, tá? Então vai depender, vai sempre sobrar nessa reação de condensação. Vou passar rápido aqui que não interessa muito para a gente não, tá? Temos a polimerização de adição, que a polimerização de adição funciona mais ou menos como um vagão de trem, tá? Então você tem um monômero e vai só encaixando monômero. Vai empilhando monômero, empilhando monômero, empilhando monômero, empilhando monômero, empilhando monômero, quase que não sai. E aí, esse tipo de reação, ela precisa de uma iniciação, ou seja, você joga alguma cor lá dentro. Normalmente os monômeros vão ter uma insaturação. Insaturação é uma ligação dupla ou uma ligação tripla. E aí, na iniciação, se quebra uma dessas ligações e aí começa a reação de polimerização. Então, começou com a iniciação, propagação e depois termina com... Alguém fez pum ali. Com a terminação. Ou seja, você dá um tempo, joga uma pitada lá, a reação começa. Marca no relógio. Deu tempo, joga outro elemento ou muda temperatura e pressão e a reação acaba, tá? Tudo isso aqui feito dentro de um reator químico, tá? Não, tá na notícia falando aí de reator nuclear, mas isso aqui é um reator químico. Maior produtor nacional desse tipo de polímero Braskem, tá? Fica em um polo petroquímico de Camaçari. Tem uma planta gigantesca do tamanho do mundo e produz boa parte dos polímeros brasileiros são produzidos lá. E aqui vai ter exemplos de polímeros obtidos por adição, poliuretano, epóxi, polietileno, polipropileno e aí vai, tá? E aqui alguns exemplos. De novo, que o poliestireno
isopor e régua, PVC. Ah, tem um legal aqui. Só para que também é feito por esse processo. Se vocês encontrassem ou vissem em algum canto esse trocinho aqui. Peço desculpa aí pela mistura de vermelho e preto, tá? Não é minha intenção agredir vocês, não. Só foi falar em vermelho e preto que a caneta parou de funcionar. Alguém já viu esse troço em algum lugar? O nome científico desse carinha aqui é o tetrafluoretileno. Tetra porque são 4 flúor. Etileno porque são 2 carbonos. Então esse plástico aí tem o singelo nome de Teflon. Alguém já ouviu falar no tal do Teflon? Onde é utilizado? Revestimento de panelas. E o que é que faz o querido e adorado Teflon? Que aquilo ajuda. Não gruda por quê? Porque ele apresenta um baixo coeficiente de atrito. Então é utilizado em panelas para garantir que você tenha uma baixa aderência e consiga soltar aquele ovozinho frito maneiro, feito de manhã, com gema inteira, porque quem come ovo mexido não entende de gastronomia. Vejam só que eu já estou dando dicas aqui de boa gastronomia, né? Açaí, no máximo com granola. Venhamos e convenhamos. Se você meter chocolate, meter leite condensado em cima, para que você quer o açaí? Podia colocar qualquer outra cor lá gelada que você não sente o gosto do açaí. E ovo só presta inteiro, de preferência com a gema um pouco mole. E pior que lá em casa só eu gosto disso. E pior que tem briga também, porque tem minha mulher... Alguém tem panela de estimação? Minha mulher tem uma panela de estimação que é uma frigideira. Não. O melhor do silicone, o silicone até ainda vai. O negócio é na hora de lavar. Porque, pois é. Não. O cara que fez a esponja colocou um lado mais áspero e um outro mais molinho. É óbvio que você vai usar só o mais áspero. Você quer velocidade, você não quer passar 2 horas lambendo a panela. Problema de quem fez e botou a camadazinha fina. Aí tô lavando lá os pratos, né, que é uma coisa que eu detesto fazer. Muito, muito, muito. Se pudesse, eu comia só em prato descartável. E de preferência pedia só comida fora de casa também, para não ter que cozinhar. Aí tô lá lavando, tô de empolgado, aí minha mulher chega e quando eu vejo que tô com um negócio aí... A esponja já é treinada, ela meio Daiane dos Santos e já vai, não, ó, ladinho amarelo, ó. Não, é um negócio impressionante, tá? Voltando, silicone é o quê? Plástico. E aí um plástico que, por causa de ter o silício, ele pode ser utilizado em temperaturas um pouco mais elevadas. Então posso colocar aí, tem forminha de silicone, chega ali até uns 300 e poucos graus, que ainda continua intacto, tá? Por quê? Porque na formulação tem o silício. Então vejam só. Essa estrutura aqui, se eu pegar esse mesmo negócio, calma, e fizer isso aqui, ó. H. E o bichinho parou de escrever. Aqui. Então,
pegando essas duas fórmulas químicas aqui. Carbono, carbono. Aqui, onde tem hidrogênio, substituímos por flúor. Onde tem hidrogênio, substituímos por flúor. Aqui também é hidrogênio, flúor. E esse flúor a gente colocou um cloro num local. Isso aqui. Policloreto de vinil. Popular PVC. PVC não suporta a temperatura da qual o Teflon suporta. Ele amolece numa temperatura bem mais baixa. Só que é extremamente versátil para fazer tubos, conexões, popular disco de vinil também era feito com ele. Alguém tem uma sandália, está usando sandália havaiana? Não. Mas com certeza alguém deve ter em casa. A correiazinha da sandália havaiana é de PVC. Esse tubo é PVC. Então, que magia é essa que transforma um negócio rígido em um negócio, como diria meu falecido tio, sexível? Ele não conseguia falar flexível, aí saía só sexível. Em um negócio flexível. Então, coloco apenas um aditivo no plástico e transformo um material rígido em um material flexível. Então, vejam aí, só para mostrar a versatilidade desse produto, tá? Então, o plástico é extremamente versátil. Muito, 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 muito mesmo. Sem falar em plásticos especiais, tá? Todo mundo já ouviu falar em Kevlar, né? Então, por exemplo, coletes à prova de bala de Kevlar. Kevlar é uma fibra sintética que, devidamente tramada, ou seja, é feito lá o tecido, suporta tiros de baixo calibre, tá? Então, 38, sei lá, não sei, acho que vai até 9 milímetros, salvo engano. Então, o que é que acontece com o Kevlar? Ele é extremamente resistente, digamos assim, a impactos. Então, se você atira, ele não deixa a bala passar. Obviamente que toda a pancada, toda a energia da bala você vai sentir, mas a bala não vai passar, tá? Aí é só aumentar o calibre ou usar uma faca ou uma tesoura que você pode matar do mesmo jeito. Tá? Ela é resistente ao impacto de uma bala, mas não resiste a uma facada. Fica a dica. Não, você tem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos sempre usa colete de Kevlar. Você tem um bocado de coisa aí que com um colete feito de Kevlar. Que é uma fibra sintética feita baseada em plástico. Que é bem diferente, por exemplo, dos coletes que policiais usam, que basicamente é uma armadura, que é uma chapa dentro do colete para evitar o tiro. Mas, de novo, tá? O colete de Kevlar, a pancada sempre existirá. Tá? Você pode até não levar a bala não pode passar, mas umas costelas são quebradas de todo jeito. E aí tá mais polímeros feitos por adição. E aqui vamos entrar no que interessa pra gente hoje. Como danado funciona ou como danado é feito o processamento desses plásticos, tá? Então tudo, sem exceção, tá ligado a esse troço aqui. Força de ligação dentro das moléculas. Então o que é que acontece? Dentro da molécula de polímero, o que é que nós vamos ter? O polímero é baseado em carbono. Então a gente vai ter o carbono aí para cima e para baixo. Todo mundo sabe, como diria Galvão Bueno, o carbono é tetra. É tetravalente. Ou seja, ele faz 4 ligações para ficar estável. E essa ligação que o carbono faz é uma ligação chamada covalente. Que é uma das ligações primárias, ou seja, é uma ligação forte. Para quebrar essa ligação, precisa de muita
energia. Então, essa ligação aqui covalente, ela é extremamente forte. Então, o que é que acontece? Os polímeros, os termoplásticos, eles são parecidos como se fosse um prato de macarronada. Então, pega aí, por exemplo, um espaguete, lá o macarrãozinho, bota dentro de um prato e joga lá um pouquinho de molho de tomate, não precisa ser muito, e um ovo inteiro com a gema mole por cima, porque é a melhor forma de se comer macarrão. Macarrão com ovo, muito bom, recomendo. Se quiser no final, passa a receita. Então, o que é que se faz nesse caso aí, tá? Se vocês imaginarem um prato de macarrão bem cozido, se você pegar um fiozinho de espaguete, esse fiozinho de espaguete sai inteirinho. Então, no polímero, é mais ou menos daquele jeito. A cadeia polimérica se assemelha a como é que eu chamo? Fio de macarrão? Aquele tracinho lá de macarrão, tá? Então, o polímero, ele é formado em cadeias. Não necessariamente, eu fiz aqui extrapolando ela retinha, tá? Mas normalmente essa cadeia polimérica, ela é um negócio assim. Então, dentro do plástico, se a gente pudesse olhar, viríamos cadeia polimérica dessa forma, desse jeito aqui. Então, o que é que faz? Dentro dessa cadeia polimérica, pegando aqui um pedacinho, vindo para cá, a gente tem carbono, 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 e assim vai. Então, dentro da cadeia polimérica, temos isso daqui. E dentro dessa cadeia, ligação covalente. De novo, essa ligação covalente é uma ligação forte. Então, dentro da cadeia polimérica, ligação covalente. Oh, meu Deus do céu! Se a ligação é forte, como danado um plástico se derrete a 120, 150 graus Celsius? Não consigo entender. Vem o segundo tipo de força. Dentro da cadeia, ligação covalente. Entretanto, contudo, todavia, não existe somente uma cadeia. Existem inúmeras cadeias. E como é que essas cadeias interagem? Com ligações fracas, ligações do tipo Van der Waals. Ligação tipo Van der Waals, para quem não está ligando numa pessoa, são as ligações que existem entre as moléculas da água, tá? Então, se você chegar na água, passar o dedo, você separa as moléculas. Então, são essas ligações fracas. Então, o que é que acontece nos plásticos? O que é que a figurinha tem? O que é que vai acontecer nos plásticos? Dentro das cadeias, aí representado por essas bolinhas, aqui. Cadê? Opa, estou vendo a hora de derrubar tudo isso daqui. Vai ser uma maravilha. Nem terminei de pagar o computador ainda e já está me dando raiva. Então, dentro daqui das cadeias, dentro dessas bolinhas, ligações extremamente fortes. Entre uma bolinha, entre uma cadeia e outra, ligações fracas. Sendo ligações fracas, e o bicho, será que está funcionando? Só falta ter feito tudo isso e não ter gravado nada. Nessas ligações entre as cadeias, elas são diretamente influenciadas pela temperatura. Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura de qualquer coisa, o que é que acontece? Agitação térmica. Então, por exemplo,
Tá aí a cadeia, aumentei a temperatura. O que é que vai acontecer? Agitação. Quando começa a se agitar, o que é que vai acontecendo? O distanciamento entre uma cadeia polimérica e outra vai aumentando, 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 até que o que era sólido se transforma em um fluido. E aí nós temos nossos queridos e adorados materiais termoplásticos. Então, por causa dessa ligação fraca entre as cadeias, nós temos os termoplásticos. Quem são eles? Todos aqueles que vocês encontram em embalagens, em qualquer coisa que vem com aquele símbolozinho de reciclagem. Tá? Então, tudo aquilo dali é termoplástico. Então, vai lá, sei lá, acho que um é polietileno, o 2 é polipropileno, não vou me lembrar qual que é não, tá? Eu acho que termina com 7, que é outros. Então, tudo aquilo dali, termoplástico. E sendo termoplástico, entra nos processamentos que a gente vai utilizar. Extrusão e injeção. Porque nesses processamentos, a gente trabalha com temperatura e aí transformamos o material sólido em fluido, e aí é o que é que acontece com os fluidos. O que é que está acontecendo com a água dentro dessa garrafa? Ela tomou a forma da garrafa? Então vejam só que coisa maravilhosa. Se eu transformo um sólido em um fluido, eu posso dar ele qualquer forma. Então posso fazer plástico da forma que eu quiser. Tá? Então se eu quero fazer em forma de garrafa, em forma de tampinha, falar nisso, bebê. Água com gás. É bom. Uma dose de sorrisal diária. Mesmo sem estar com ressaca. Aliás, advogo que o sorrisal seja considerado o remédio do século. Que ô coisa maravilhosa. Minha mãe não entende até hoje porque eu tomo isso. Isso é sensacional. Inclusive, eu acho que deveria ser mais barato do que a água sem gás. Então, boa parte dos processamentos, boa parte dos plásticos cai nessa de termoplástico, tá? E aí, vem um outro negócio. Eu vou passar um pouquinho rápido por essas questões aqui, por essas classificações, porque não só vai nos interessar essa parte bem aqui que ficou cortada. Os polímeros, eles podem ser lineares, tá? Desse jeito aqui, tá? Então, aqui a cadeia polimérica, ó, tá. Aqui, obviamente, amplificado, tá? Que a distância não é tão grande. Então, de novo, dentro da cadeia, ligação forte. Entre as cadeias, ligação fraca. Pode ser também, as cadeias, ao invés de ser só linear, elas podem ser ramificadas, tá? Pode crescer uns ramos nela. E esses ramos aí vai afetar algumas características. A principal aqui, existe, vocês vão encontrar em algum canto, PE-AD, PE-BD. Esse BD e esse AD significa alta densidade e baixa densidade. Qual a diferença entre um e outro? O PE-AD, a cadeia dele é linear. O PE, apaga. Vamos, apague. Obrigado. O PE-BD, polietileno de baixa densidade, a cadeia dele é ramificada. Então, pelo fato de ter esses raminhos aqui, aumenta o volume dele, aumentando o volume, ele passa a ter uma densidade menor, porque a massa termina ficando a mesma, tá?
comparado com o outro. Então, essa mudança na cadeia polimérica muda o tipo de plástico. Então, por exemplo, o PE-PD, ele ainda é mais leve do que o PE-AD. Onde é que vocês encontram isso? Se vocês olharem em sacolinha plástica, vocês vão encontrar esse negócio, tá? Então, nós temos linear, ramificada. Eu tenho que parar aqui. Vamos. E aí começa a brincadeira. Que aí a gente passa a ter os polímeros com ligações cruzadas. Falamos que dentro da cadeia polimérica, ligação forte. Entre as cadeias, ligação fraca. Nos polímeros com ligação cruzada, aí começa a lascar tudo. Por quê? Entre cadeia e cadeia, eu passo a ter uma ligação forte. E aí você me quebra as pernas do entendimento. Estava indo tão bem o negócio, lá, aquele negócio lá, ligação fraca, termoplástico, injeção, extrusão. Nesse caso aqui, a gente já passa a ter uma ligação forte e aí entra, por característica, um tipo de plástico que a gente chama de elastômero. Nome bonito. Pelo nome, elastômero, o que é que vem à cabeça de vocês? Elástico, muito bem. E aí, o que é que faz? Qual a característica de um elástico? Ele tem uma grande deformação elástica e quando você retira, ele volta. Por que isso acontece? Porque há uma ligação entre as cadeias poliméricas. Então, essa ligação, esse polímero com ligações cruzadas, são os elastômeros, tá? São as borrachas. Por isso, eles apresentam uma pequena deformação. E aí, história, acho que já falei até no primeiro dia de aula, a questão, por exemplo, da vulcanização, que foi um errozinho lá que o senhor Goodyear pegou lá, misturou, colocou em contato enxofre com borracha natural e o enxofre fez essa ligaçãozinha ou melhorou essa ligação da borracha natural. E a partir daí criou-se o processo de vulcanização porque o ambiente era muito quente, tá? E faz por calor. Então, nas borrachas, nos pneus que a gente utiliza, é basicamente borracha com essa ligação cruzada feita com enxofre. Então, eventualmente, aparecem aí problemas ecológicos de queima de pneu, porque vai muito enxofre para a atmosfera, esse enxofre da atmosfera pode reagir com a água e, por sua vez, pode formar chuvaça e esse negócio todo, tá? Mas já existem estudos e você tem, por exemplo, indústria de cimento que queima pneu nos alto-fornos, tá? Que aí você, com filtros específicos, você consegue reduzir muito a questão da poluição. Então, isso aqui, características das borrachas. E aí vem o outro que é sensacional, que aí entra no nosso segundo plástico. Polímeros em rede. Nesse caso aqui, a ligação é tridimensional, ou como diria meu filho, em 3D. Então vai carbono, ligação carbono, carbono em todas as direções. Se a ligação é carbono, carbono em todas as direções, as propriedades desse plástico aqui é muito melhor do que a do termoplástico. Entretanto, contudo, todavia, uma vez moldado naquela forma, não pode ser mais desfeito. Exemplo que eu utilizei, Durepox. A gente vai fazer isso aqui, um trocinho desse aqui no laboratório também, tá? Cheirinho, a gente vai usar uma resina chamada poliéster, que tem um cheirinho agradável, que desobstrui as vias aéreas, dá uns barato bom. É sensacional. Então, nesse caso aqui, por exemplo, Durepox. Eu tive uma experiência com Durepox, que eu tinha um carrinho, um Fiesta daqueles modelos bem antigos,
que o tanque dele era de metal. Aí, trabalhava no Ceará, mais precisamente no Crato. Aí estava dando aula à noite, fui sair do local de trabalho à noite. Aí tinha um pedaço do calçamento que tinha um meio fio, um negócio meio fio, mas uma pedra um pouquinho maior. Aí fui, bati nessa pedra. Aí fui andando e começando a sentir um cheiro de gasolina. Que coisa estranha, cheiro de gasolina. Cheguei em casa, o cheiro continuava. Aí como tinha dado essa pancada no carro, eu fui olhar o que danado era. Vi que tinha amassado e tinha feito um pequeno rasgozinho no tanque de combustível. Isso umas 10 horas da noite. O que é que você faz nessas horas? Entra em pânico? Vai ligar para alguém? Não. Você tenta resolver o problema. Aí, cabeça, pensando. Ora, eu só usava na época o que equivale hoje a R$ 50 de combustível por vez, tá? Então não devia ser, sei lá, pega esses R$ 10 e bota todinho de combustível. Tinha pouca gasolina no tanque, como sempre, em qualquer carro que eu tenho. Então, o que foi que eu fiz? Ora, se tem pouco combustível no tanque, se eu pegar o macaco, levantar o carro inclinado na outra direção, o que é que vai acontecer com o combustível? Vai para o outro lado, para de vazar. Amanhã de manhã, resolvo o problema. Genialidade em ação. Fiz. Aí qual é resolver o problema? Levar o carro na oficina. Para quê? Se nós temos Durepox. Puft. Ficou bonito o serviço. Mesmo fazendo assim de cabeça para baixo, mas ficou legal. Passei aí, sei lá, um mês, mais de mês andando com o Durepox no negócio. Depois começou a vazar. O que é que você faz? Leva na oficina? Não. Mais Durepox. Aí foi crescendo o negócio. Parecia, sabe, estalactite ou estalagmite que vem de... Bom, parecia um troço que é de caverna. Foi crescendo. Cada vez mais Durepox. Até que cheguei à conclusão que era melhor levar numa oficina. Aí levei. Mas passou quase um... E nesse meu tempo, tá, porque danado, ocorria o novo vazamento. O Crato é quente. Tá? Então, você tem metal e plástico. Metal e plástico têm coeficientes de dilatação diferentes. Então, por mais que você tenha lá uma certa aderência, com esse expandir e retrair, você termina fazendo com que não haja uma cola perfeita, tá? Se fosse hoje em dia, eu muito provavelmente teria comprado aquele negócio Silver Tape, teria colocado lá, que eu acredito naquelas propagandas que aparecem no Twitter, que o cara tapa qualquer coisa com um tapa e um pedaço daqui e dali. Estaria o carro funcionando até hoje com aquele troço. Mas funcionou por um certo período de tempo. Então, aqui, esses polímeros em rede, ele apresenta ligações fortes em todas as direções. Então, recapitulando. Polímeros... Não consigo ler. Polímeros lineares, tá? Então, é polímero e dentro da cadeia, ligação forte, mas entre as cadeias, ligações fracas. Tem os polímeros lineares ramificados, que aí modifica a densidade do polímero, mas também continua sendo termoplástico. Então, os termoplásticos podem ser lineares ou ramificados. Temos os polímeros com ligações cruzadas, que aí dá os elastômeros, e temos os polímeros em rede, que dá os termofixos. Processamento dos termoplásticos, feitos basicamente com pressão e temperatura. Por exemplo, no laboratório a gente vai fazer um processo, digamos assim, bem simplório, que é por compressão. Tá? Que aí a gente vai pegar o plástico, que eu não sei como...
Muito provavelmente é polipropileno, que é o aqui da tampinha. Vamos pegar esse plástico e vamos comprimir e aquecer. Então, ao comprimir e aquecer, ao aquecer, eu vou transformar o plástico, que é sólido, em fluido, e quando eu comprimir, vou dar o formato que eu desejo para o plástico, tá? No caso, o processo de compressão normalmente é para peças planas. Não, peças com muitos detalhes ele não consegue fazer muito bem não, tá? Teria que ser por outro processo. Deixa eu ver mais outra coisa. E o termofixo é muito utilizado em materiais compósitos, tá? Principalmente com fibra de vidro. Então as piscinas estão aí para todo... piscina de fibra de vidro, orelhão. Acho que em Angicos tem 3. Tem um em frente ao correio. Na verdade, em frente ao correio tem um de um lado da rua e tem outro do outro lado da rua. Talvez seja o ponto mais acessível para o telefone público. Não sei se funciona. Pois é, um negócio que era tão legal, o cartão telefônico, hoje em dia ninguém sabe o que danado é. Que... Tá, aí daí você entende, ela tem uma frigideira de estimação. Fazer o quê? Cartão telefônico era bom. Inclusive com as maluquices que dizia que se você raspasse o cartão telefônico com uma moeda de 10 centavos, tinha que ser de 10 centavos, não podia ser de R$1, que era para ganhar umas ligações a mais. Era bom. Época boa que ninguém lhe encontrava. Então você poderia desaparecer que ninguém lhe encontrava pelo celular. E não vinha com a pergunta, por que você não atendeu? É horrível o negócio. Aí você disse, porque estava dormindo? Vai fazer o quê? Então, deixa eu ver só mais alguma coisa aqui. Isso aqui é só... pequena complicação que não vale a pena não, tá? Que aqui seriam os estados isômeros do polímero, mas aí não... Vamos passar aqui no só... E aí, só para terminar. Termoplástico. Amolecem e eventualmente se liquefazem quando aquecidos e endurece quando resfriado. Então, o termoplástico aqueceu, virou fluido. Resfriou, volta a ser sólido. Coisa sensacional. Que aí entra naquilo que eu falei nas primeiras aulas, tá? Em teoria, a gente pode reciclar de forma infinita. Por quê? Aquece, ele derrete. Resfria, ele volta a ser sólido. O problema é que nesse aquecer, resfriar, a cadeia polimérica ela vai diminuindo de tamanho, e ela vai diminuindo de tamanho, consequentemente vai perdendo propriedade mecânica. São relativamente macios, tá? Ou seja, você consegue moldá-lo, pegar nele, ele não é frágil, tá? Você consegue dobrar, brincar com ele sem muito problema. Polietileno, poliestireno, policarbonato, e aí vai. Aqui tem uma lista. ABS, politetrafluetileno, tem uma ruma aí, ó. Tem um bocado de sigla de partido também, ó. Tem ali o PPS, PSU, PC, dá para ter um bocado ó, PVC rígido, PVC flexível, poliestireno, que é o PS. Tem uma ruma, tá? Termofixos. Polímeros em rede tornam-se permanentemente duros durante a sua formação e não amolecem com aquecimento subsequente. Então, o termofixo, uma vez moldado, só tem um jeito de você fazer ele mudar de forma, tá? Que é serrar e lixar. Fora isso, pode meter calor, pode fazer o que você quiser, que ele não vai alterar a forma dele. Os termofixos são geralmente mais duros e mais resistentes que os termoplásticos e apresentam melhor estabilidade dimensional. Então, o termofixo posso utilizar em altas temperaturas, tá? Ou relativamente altas temperaturas. Se bem que um termoplástico feito de silicone também chega nessas temperaturas sem muito problema. E aí, exemplos, epóxi,
poliéster insaturado que a gente vai utilizar vai ser o poliéster, tá? No laboratório. Por quê? Porque é o mais barato. Tá? O epóxi tem propriedades bem melhores do que o poliéster. Não tem cheiro desagradável, mas o poliéster é mais baratinho, então a gente vai utilizar o poliéster. E aí, os acrílicos, os nylons, ali os plasticóis vinílicos, resinas epóxi, resinas poliésteres, tudo isso aí são coisas que são termofixos. E os elastômeros, você tem ligações cruzadas e essas ligações cruzadas apresentam ou dão a elasticidade para o querido e adorado plástico. Exemplos: isopreno, isobutileno, dimetilsiloxano, quase que não sai, tá? Que aí aqui já entra uma das partes do silicone, tá? Já tem silício nesse cara aí. Dúvida nesse negócio aí? Perguntas? Aqui é só questão de qual polímero e é um polímero, tá? Mas não vamos entrar nisso, senão vai dar um nó na cabeça de vocês. Perguntas? Questionamentos? Nenhum. Então, próxima aula, próxima quarta-feira, a gente já entra no processamento propriamente dito, tá? A gente vai falar sobre extrusão na próxima semana. Deixa eu só fazer a chamada.